Salmo 29 diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém, meus irmãos? Todos podem tomar os seus lugares. Meus irmãos, o Salmo de número 29 é um salmo muito especial. Dos salmos, é um salmo muito usado na liturgia do povo de Deus, muito usado no contexto de fé de Israel. Esta série, por exemplo, eu fiz uma pausa no domingo passado e nós falamos de uma mensagem da carta de Paulo a Timóteo para diversificar o conteúdo, para mudar um pouco o cardápio, para a gente poder ter um sabor diferente, né? E de vez em quando isso é bom. Na semana que vem vamos ter aqui um pastor convidado pregando, teremos o Congresso das Crianças, o Congresso Kids, a conferência, e assim vamos. Nossa igreja tem privilegiado a oportunidade de ouvir a palavra. E os salmos, meus irmãos, eles fazem parte da nossa vida. Temos histórias pessoais com os salmos. Muitos de nós temos algumas histórias que marcaram a nossa vida. Eu próprio já citei algumas vezes aqui dos salmos que aprendi de cor, desde a infância. Fui ensinado a apreciar esta parte das Escrituras. Os salmos também fazem parte da liturgia da nossa igreja. A nossa igreja, nos seus cultos, a gente tem por costume ler os salmos. Quando nos reunimos, temos salmos para apresentar ao Senhor. Nas leituras introdutórias, nas leituras alternadas com o povo, nós sempre fazemos isso. E o Salmo 29, na Bíblia hebraica, ele é com uma epígrafe definida como Salmo de Davi. Na Septuaginta, a versão grega dos 70, o grande rei, o pastor de Israel, não está apenas constando o seu nome na epígrafe, mas diz também que esse salmo é um salmo para o dia seguinte. E ele é recitado um dia depois da festa das cabanas, em que o povo de Israel, depois é a festa típica do Sucote, a festa das cabanas, da peregrinação, que acontece um dia depois das celebrações do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, e do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Um dia depois eles se reúnem e eles citam o Salmo 29, que é um salmo para o dia seguinte, e representa esse salmo a peregrinação dos 40 anos do povo no deserto, quando Deus os tirou com mão forte lá do Egito e os trouxe para a terra que havia lhes prometido levar. Esse salmo é um salmo conhecido pelo povo e usado nas suas celebrações. Qual é a mensagem desse salmo para nós? Primeiro, Deus tem muitas vozes. Ele proclama sua majestade e poder por meio delas. Ele fala de muitas e muitas formas.
Ele tem boca e fala. O nosso Deus é Deus vivo, não é como os ídolos mortos, não é como aqueles que são carregados, é Ele que nos carrega, é Ele que fala, e quando Ele fala, nós dizemos: fala Deus, porque o seu servo ouve. Nós gostamos de ouvir a voz de Deus. Ele não é como aqueles que são feitos pelas mãos dos homens, carregados por eles. Não, o nosso Deus é vivo e com sua voz Ele fala da maneira como lhe apraz. Outra coisa que aprendemos aqui como mensagem para esse salmo: nós devemos ouvir a voz de Deus e celebrá-lo com adoração sincera. Existem aqueles, meus irmãos, que endurecem os seus corações. Existe gente ouvindo a voz de Deus tantas e tantas vezes. Tem pessoas entrando no culto, saindo do culto, vindo semana após semana, acompanhando a celebração pelas redes sociais, e o coração continua endurecido e não se quebra diante da voz do Senhor. Mas para você que aqui está, nós podemos dar glória a Jesus por isso, porque um dia nós ouvimos a voz do Senhor e o nosso coração foi tocado, porque a palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ele falou e a gente ouviu, e Ele entrou na nossa vida. Quando passamos a exposição desse salmo, nós percebemos que esse salmo é um salmo literariamente, teologicamente equilibrado. É um salmo que equilibra a poesia com a doutrina, equilibra a beleza com o conteúdo espiritual. É um dos mais belos salmos do saltério, um dos mais belos salmos. E porventura a mim me traz uma lembrança muito grande quando leio o Salmo 29. A lembrança vem, e os irmãos mais antigos aqui da igreja poderão se lembrar também. A lembrança vem do nosso templo antigo, do templo velho, que quando nós entrávamos não tinha muita beleza, era simples. O chão era de cimento queimado, os bancos eram de madeira, que foram feitos com restante de material da própria obra da igreja. Os banheiros não eram tão confortáveis, o som não era o som que nós temos agora, e nós cantamos com o caderno. A juventude, a irmã Esther copiava 80 cadernos à mão, hino por hino, hino por hino. E quando Deus nos abençoou, que a gente conseguiu um retroprojetor, com aquela lâmpada, aquele trombolhão, e a gente teve que projetar na parede, para facilitar a vida dela. Ela reclamou, ela sentiu falta de copiar. Nós também sentimos falta do caderno. E eu tenho o meu até hoje, tenho o meu guardado, até hoje. Nós passamos por isso, mas por que esse salmo me vem à memória? Porque quando a gente entrava no templo, era apertado, era pequeno, era um templo pintado de rosa por fora, azul por dentro ou verde, uma cortina de uma cor forte, ou laranja, ou azul escuro, algumas flores artificiais numas jarras ao lado, e por cima da cortina, lá no centro do púlpito: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Era exatamente esse o versículo que lá estava. A lembrança me veio à mente hoje, quando pensava na mensagem que compartilharia com vocês. Nós nos lembramos e nós continuamos. As coisas mudaram, os recursos chegaram, mas essa igreja está viva e continua adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, continua dando ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quem concorda pode levantar as mãos e adorar ao Senhor
Ele estava conosco naquele tempo. Os recursos não existiam, mas o Deus da igreja estava com a gente. Passou o tempo e o Deus da igreja continua com a gente. Ele continua aqui e nós continuamos dizendo que nós vamos dar ao Senhor, que nós vamos entregar ao Senhor a glória, a glória, a glória. Quem pode levantar as mãos? A glória que é devida ao seu nome e adorá-lo na beleza da sua santidade. Foram muitas as lembranças hoje, me lembrando do meu velho avô, aquele texto na parede, o pedestal foi feito na serralheria, o microfone ligado no amplificador Delta, mono, os recursos eram poucos. Quem viu aquele tempo e vê o que Deus tem feito com a gente, isso não é para nos ensoberbecer, é para aquecer o nosso coração, porque Deus foi fiel, está sendo fiel com a nossa igreja. Você tem coragem de dar glória a Jesus por isso? Glórias sejam dadas ao Senhor. Os pentecostais antigos priorizavam a adoração. Eles eram envolvidos com a adoração. E a cena da nossa igreja antiga, do nosso templo antigo, me traz algumas memórias interessantes. O compromisso que todos eles tinham com um louvor que deveria ser direcionado a Deus. A adoração era um misto de confissão e de petição. Eram emoções misturadas, de confissão ao Senhor, de petição diante de Deus. As bases lançadas por eles firmaram a nossa igreja. Essa igreja está de pé, porque existem pessoas, e hoje temos alguns remanescentes daquela época, ainda temos, e nós glorificamos a Deus pela vida desses irmãos. Também glorificamos a Deus porque o Senhor está levantando uma geração nova, que não perdeu o ardor pentecostal. Nós continuamos crendo que Jesus salva, porque Jesus está salvando no nosso meio. Nós continuamos crendo que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque Ele está batizando crentes no nosso meio. Nós continuamos crendo que Jesus cura. Nós ouvimos testemunho de cura aqui hoje, e Jesus está curando. Curou ontem na conferência das irmãs, e pode curar hoje. Você que está aqui, nós continuamos pregando o evangelho completo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Só tem uma coisa que Ele não fez ainda: Ele prometeu que vai voltar, mas a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Os pentecostais antigos lançaram essas bases tão fundamentais. Não tinha muita coisa, mas a igreja sempre vibrou, cantando o 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai em seu louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos nós cantamos com alegria e choramos o 187. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não tinha como assistir o culto de casa, como tem gente hoje em casa assistindo a celebração, no conforto do sofá, e não veio para a celebração presencial. Eu não troco celebração nenhuma, pode ser o melhor telão, a melhor tecnologia, eu não troco nenhum sofá pela presença do Senhor, de estar na casa dele. Eu vim, quem veio adore, quem veio adore. Tem gente que está em casa, eles não tinham nada disso, e eles cantavam e choravam, e eu também. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus por isso? Aleluia. Eu vou terminar, dá para citar muitos hinos da harpa, mas vou citar mais um.
O 526, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo as obras de tuas mãos, contemplo o céu estrelado, olha as estrelas, o firmamento, tanta coisa bonita. Ele olha a floresta e ele diz assim: contemplo as florestas, eu lembro da cruz que Jesus foi crucificado. E lá no coro ele diz: grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Diante da grandeza dele a gente só pode exclamar: grandioso, santo, tu és digno. Coral comigo, levantemos as mãos. Grandioso és tu, grandioso, grandioso és tu. E a gente celebrava. Não tinha orquestra, às vezes tinha um violão e um pandeiro. Não tinha orquestra, às vezes tinha um violão, um pandeiro. A primeira bateria foi feita com latões e foi feita em serralheria ferragem. E a gente abafava com aquilo, dando glória a Jesus. E Deus continuava sendo exaltado, porque com pandeiro, sem pandeiro, com bumbo, sem bumbo, com violão ou não, o nome dele é exaltado. Com orquestra, com tímpanos sonoros, com violinos, com instrumento de sopro, a gente continua dizendo: grandioso, 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 grandioso. Pode levantar a mão e adorar. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Que na Madacaia recebe a live. Que biais, que lá Madacaia recebe. Eu começo esse salmo na exposição dele, o versículo 1, ele nos mostra a quem nós devemos a nossa adoração. Adoração não é cantar, não é tocar, embora essas coisas também estejam associadas. Devemos louvar ao Senhor com instrumentos, com vozes, mas a adoração vai muito mais além dessas manifestações. Eu conheço gente que, se cantar, espanta bebê no escuro. Se cantar, assusta um monte de gente. Mas lá no céu, Deus olha e diz assim: tem um adorador ali. Tem um adorador ali. Nós temos crianças que são afinadíssimas, cantam muito bem e nos emocionam. Mas a Bíblia diz que o perfeito louvor vem dos lábios dos pequeninos. E a ideia de Deus é que vem dos lábios daqueles que mamam. Uma criança não tem discernimento, não sabe fazer a combinação da harmonia, da letra, com as notas musicais ainda. E Deus já diz: eu recebo o perfeito louvor da boca dos pequeninos. A quem devemos a nossa adoração? Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a sua adoração. Se tem uma coisa que nós não devemos negligenciar, se tem uma coisa que nós não devemos deixar o saldo devedor, é a nossa adoração. Você veio aqui nesta noite, não foi para assistir a orquestra, e eu estou com a minha alma explodindo de alegria. Hoje os nossos músicos de casa, Maestro Ricardo, eu já conversei com ele, já abracei, e eu estou muito feliz de ver vocês tocando hoje. Os nossos professores são especiais, quando eles vêm nós amamos os nossos professores, mas hoje, meus irmãos, a nossa orquestra está tocando sozinha, só eles, só os de casa, só os de casa,
sons de casa, e por mais bonito que isso seja, a gente não veio aqui por causa deles, a gente veio aqui porque a gente está devendo, ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Tem mais alguém devendo? Diga glória a Deus. Tem mais alguém que deve? Diga: eu darei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Glória a Deus. Você já levantou as mãos hoje? Você já disse alguma coisa para Deus hoje? Ah, pastor, não estou sentindo nada, hoje foi difícil. Dá glória a Deus sem sentir. Não espera sentir nada para adorar o Senhor, não. Adore ao Senhor, você é devedor. Não devemos negligenciar a nossa adoração. E adorar aqui é curvar-se, é prostrar-se diante dEle, é humilhar-se diante do Senhor. Jesus nos deu um exemplo na aflição, da tentação do deserto. Em Mateus capítulo 4, Jesus nos deu um exemplo lá naquela terrível tentação imposta sobre Ele pelo diabo. Jesus, diante daquele confronto, Ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adorar é curvar-se. Eu não me curvo diante de qualquer coisa, mas diante da presença dEle eu posso me jogar no chão. Eu não me curvo diante de ídolos humanos, e você também não, mas na presença dEle a maquiagem borra, você se prostra, você vai para o chão, você adora, porque na presença dEle, Ele fica de pé e a gente se prostra, Ele se levanta e a gente cai no chão. Se você pode adorar, adore ao Senhor por isso. Às vezes não gostamos de nos humilhar, mas diante dEle, Ele fica no lugar mais alto, e nós devemos ficar aos seus pés para sempre. Aí entramos na parte intermediária do Salmo, a partir do versículo de número 3. Ele começa dizendo: a voz do Senhor ouve sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. Esse salmo, a voz do Senhor se faz ouvir, mas existem também outras vozes, a voz do salmista e a voz da congregação. Na seção central desse salmo a gente encontra a citação, a voz do Senhor, esta expressão, por 7 vezes. A voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. O número 7 na Bíblia é um número de completude. Esse número demonstra perfeição. Deus, em sua perfeição, se manifesta algumas vezes dessa forma. No Salmo 19, versos 7 e 14, também existe esta mesma sequência. A voz do Senhor aparece nesta expressão 7 vezes. E me chama a atenção o fato de que Deus usa como didática para mim e para você a repetição. A repetição. A gente repete, a gente lê de novo, a gente fala de novo. Há no meio corrente, nas nossas igrejas, existe um problema quando os pregadores repetem as mensagens. Dificilmente isso acontece comigo, porque eu prego expositivamente, eu pego um capítulo, outro. Em alguns momentos, lembro-me de algumas mensagens e as repito. Mas as pessoas tendem a reclamar quando ouvem uma mensagem repetida. Não fazem a mesma coisa quando o cantor canta. A gente canta I Speak Jesus, a gente canta coisa, é bonito, a gente canta, a gente repete, a gente chora de novo. Mas Deus usa a repetição para nos ensinar. Deus usa a repetição para gravar a mensagem na nossa mente. É por isso que você lê a Bíblia todo dia. E olha, deixa eu te dizer, o texto mais novo que tem aqui tem no mínimo 2000 anos. E a gente continua lendo, memorizando, meditando e aprendendo.
A voz do Senhor é citada 7 vezes, e nessa sequência demonstra intensidade e demonstra majestade, porque a voz do Senhor, ela é inigualável, a voz do Senhor é incomparável. Vozes humanas podem ser ouvidas nas mais diversas direções. Uma tempestade poderosa se forma no contexto do Salmo. Ela começa no mar e o salmista diz: a voz do Senhor sobressai sobre as muitas águas. E me vem à mente o mar tempestuoso, me vem à mente o mar agitado. Mas eu também me lembro que Jesus, quando o mar está agitado, Ele diz: eu estou contigo por onde quer que você andar. Eu me lembro também que quando o mar está agitado, pastor Watson, e o barco vai, o barco vem, o barco vai, o barco vem, a gente se lembra que Jesus está lá no barco deitado, e Ele acorda e acalma a tempestade. Ele é poderoso sobre a voz das muitas águas. Eu não sei se o mar está agitado na sua vida, mas Jesus está dizendo: eu acalmo a tempestade. A voz do Senhor é poderosa. Quem está sentindo a voz dele, a voz do Senhor é poderosa sobre a sua vida, sobre as muitas águas. A voz do Senhor acalma a tempestade. A voz dele é cheia de majestade. E vamos adiante, ele diz: a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. E aí, recentemente passou o furacão, todos nós vimos isso, o furacão Milton. Eles têm nome de gente, né? Katrina, Milton e outros nomes. E aquele pavor, aquele susto que os nossos irmãos, muitos nossos conterrâneos, pastores amigos nossos, na Flórida Central, esperando a enchente, o vento que arranca a casa, tira o telhado, árvores são arrancadas, são jogadas. Aqui nós estamos vendo a voz de Deus como algo tão poderoso. Eu me lembrei de um filme, Twister, de 1996. Os caçadores de furacão, mapeando como tudo acontece. Eu creio no Deus do céu, que já sabe de onde o vento vem, para onde o vento vai, que controla todas as coisas. E quando a sua voz se manifesta, o vento, aquilo que causa transtorno e problema, Deus os controla. Ele vem, derruba o cedro. O cedro, meus irmãos, é uma árvore perene, é uma árvore passageira, é uma árvore que dura muitos e muitos séculos. Um cedro do Líbano, na sua maturidade, tem 30 metros de altura, 2 a 3 metros de diâmetro, e eles são perenes, eles não se curvam. Mas quando a voz de Deus se manifesta, o cedro do Líbano é quebrado. Ele abate o soberbo, ele exalta o humilde, ele quebra o poderoso e ele dá graça aos simples. É a voz de Deus agindo. Quando ele age, até os cedros se quebram. Destruição repentina. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Eu imagino a voz de Deus se manifestando no contexto espiritual. E eu me lembro aqui da ação de Deus no Pentecostes. João Batista falou assim: depois de mim vai vir um que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O machado está na raiz das árvores. Arrependei-vos. Ele tinha uma palavra dura. E o próprio Jesus disse: eu vou, mas vos enviarei o outro Consolador. E Atos capítulo 2 diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos, unânimes na oração. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E foram vistas sobre todos eles línguas como que de fogo, repartidas, separadas sobre cada um deles. A voz do Senhor separa
separa as chamas, separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor é poderosa, e nesta noite a voz do Senhor se faz ouvir, e Deus reparte sobre nós o fogo do seu Espírito, e Deus reparte sobre nós o poder lá do céu. Não, isso não é para antigamente. Hoje Deus pode batizar você com o Espírito Santo. Isso não é para o passado, é para você, é para você, é para você também, é para você também, é para o novo convertido, que ainda nem sabe por que alguém está do seu lado falando em línguas estranhas. É para você que já está há 50 anos na igreja, mas ainda não foi batizado. Hoje o poder do céu pode descer sobre a sua vida, e o Senhor pode repartir as labaredas de fogo, o fogo lá da glória, o poder pentecostal, o poder pentecostal pode descer sobre a sua vida. Você pode ser batizado agora, no carro indo para casa, deitado no seu leito ao dormir. Deus pode te acordar, pode ser indo para o trabalho amanhã, pode ser na hora do café lá na empresa, e você está orando pedindo: Jesus, reparte a chama de fogo sobre mim, e de repente os colegas não vão entender nada, e você vai começar a falar em línguas estranhas no meio do ambiente do trabalho. Deus pode fazer isso. Ele é aquele que com sua voz reparte as labaredas de fogo. Está sentindo a presença de Jesus aqui? O próprio Deus é fogo consumidor. Por fim, o Senhor com a sua voz faz tremer o deserto. Todos nós tememos os desertos da vida. Temos a tendência de reclamar do deserto. Alguém está passando por luta, você encontra com a pessoa: como é que está, irmão? Ele diz: estou passando o deserto. Pentecostais têm algumas palavras que são jargões. Estou no deserto, estou no funil, estou na prova, estou na luta. E se perguntar quem gosta de deserto, ninguém gosta de deserto. O deserto dá ideia de lugar ermo. É a hora que você precisa de alguém até para orar e não tem alguém perto. É a hora que você está enfrentando a perseguição. Deserto é lugar de problema, de animais peçonhentos, de veneno. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de luta, no sentido que de dia é quente, de noite é frio. Não há segurança, não tem como fazer um caminho no meio do deserto. Sabe por quê? Porque a areia é movida pelo vento, não tem como marcar uma rota. Mas o nosso Deus é Deus que faz até um caminho no meio do deserto. Nesse deserto que você está passando e não está gostando, Deus está dizendo: eu sou o seu guia no meio do deserto. Eu vou fazer brotar água e rio no deserto. Quem pode dar glória a Deus? Eu vou plantar árvores no deserto. Eu vou fazer você florescer no deserto. Quem pode levantar a mão e tomar posse dessa palavra? Deus vai cuidar de você no deserto. Entra com Ele no deserto, porque se andar com Ele, nem a roupa fica velha, nem o sapato gasta. Quando a sede chegar, a água sai da rocha. Se a fome bater, tem pão do céu descendo, tem maná descendo, tem maná descendo, e Deus sustenta você. A voz de Deus faz tremer o deserto. Deserto chegou, problema está em casa, chegou e aconteceu algo que você não estava esperando na sua família. A enfermidade chegou, o diagnóstico médico, e você não sabe o que fazer. Os problemas chegaram e você está dizendo: Senhor, esse deserto está pesado. É um problema com o filho, é um problema com o cônjuge, é uma situação inesperada e você não sabe o que fazer, e tudo lhe falta e todos lhe faltam. Jesus entrou no deserto para ser o nosso exemplo, para dizer que você pode passar para o deserto. O deserto não é para te matar, o deserto vai te tornar mais forte. O deserto não é para te destruir, o deserto é para te dar experiência. Pode levantar as mãos uma vez mais, porque nesse deserto Deus está contigo. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele com você nesta noite. No lugar ermo, a voz de Deus se faz ouvir.
E concluindo esta mensagem, depois de ouvir a voz de Deus, a gente tem a voz da congregação. Ele diz assim: a voz do Senhor faz parir as cervas, e os cervos são animais peculiares. Uma cerva dá cria uma vez por ano apenas um filhote. E não pode se assustar, porque se assustar ela vai parir a cria antes da hora. É desse jeito. Tem que ter cuidado, é dócil, tranquilo, mas a voz do Senhor faz trovejar. A voz do Senhor se manifesta e o barulho vem. E é tão poderoso que faz as cervas parirem antes da hora. É dessa forma, de tão poderosa que é a voz de Deus. Mas vendo as águas bravias, as cervas parindo antes da hora, o barulho que acontece, aquilo que assombra, a voz do Senhor que vai com a gente no meio do deserto. A gente agora muda a cena. A gente não está olhando para o deserto, não está olhando para as cervas parindo, não está olhando para a tempestade, para os trovões, não estamos olhando para as águas tumultuadas e bravias. Agora nós estamos olhando para o templo, para a presença de Deus. E no seu templo cada um diz glória. E no seu templo cada um diz glória. Diz glória, glória, glória. Aleluia. Cada um diz glória no seu tempo. As calamidades estão à volta, o medo pode nos cercar, os trovões nos assustam, tudo se quebra, mas na sua presença existe paz. O mundo está caindo, a casa está em plena confusão, as nações se embraveceram, os reinos se movendo, e você está aí no meio disso tudo, dizendo: Senhor, segura na minha mão. Eu me lembrei do hino antigo do pastor Abel Felipe, que ele dizia: Pai, segura a minha mão, Pai, segura a minha mão, eu tenho medo de cair, Pai, não deixa não, segura, 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 segura a minha mão. Na presença dele existe paz. Oh glória. Essa é a paz que o mundo não entende. O mundo entende paz como ausência de guerra. Nós como crentes entendemos a paz no meio da guerra. Está tudo caindo ao nosso lado, mas a gente pega o hino 178 e diz: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, eu tenho doce paz, a paz verdadeira que o mundo não entende, a paz que foi comprada na cruz do Calvário, a paz que não depende da ausência de guerra, porque mesmo no meio da guerra, Ele é a nossa paz. O mundo está se movendo, mas nós estamos em paz. O mar está encapelado, mas nós estamos em paz. Na presença dEle a paz. O Evangelho, ele inclui um reino, um rei eterno e a paz sobre o povo de Deus. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente, diz o versículo de número 10. No versículo de número 11 ele diz: o Senhor dará força ao seu povo. É o Senhor que dá força para você. Seja fortalecido pela mão do Senhor nesta noite. Está cansado? O Senhor está dizendo: eu vou te dar força nesta noite. Você está quase desanimando, o Senhor está dizendo: não desanimes, porque Ele, o Senhor, proverá, Deus velará por ti. Ele te dará força, Ele vai dar força para o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. E a mensagem do Evangelho inclui um reino que não é desse mundo, um reino que tem um rei eterno, um reino de paz para o seu povo. Embora nós não vivamos numa monarquia no Brasil, e já tenhamos vivido em nossa história esse período,
Somos hoje uma república e os conceitos de realeza muitas vezes vão se perdendo. Mas na mente das pessoas, isso ainda está vivo. Quando uma criança nasce, alguém diz assim, é um príncipe ou é uma princesa? Quando alguém chega e o pai vem chegando em casa, é a princesinha do papai, ou o príncipe do papai. Quando chega o dia das mães, as mães são as rainhas do lar. Nós entendemos, quando falamos de um rei eterno, a gente sabe quem é que reina, a gente sabe quem é que governa. Pode levantar as mãos e adorar a Jesus. A gente sabe quem é que manda. A gente sabe quem é que está no trono, a gente sabe quem é que está governando, a gente sabe quem é o Senhor, a gente sabe quem está reinando. O Rei eterno é aquele que traz paz, e no seu templo todos dizem glória, e no seu templo todos dizem, diga comigo, glória, e na presença dele todos dizem glória. Quando eu olho para isso tudo, e isso me constrange com tantas coisas que podem acontecer diante de nós, me vem a mente que na presença de Deus todos podem dizer glória. O mar está tumultuado, mas na presença dele eu abro a boca e digo glória, e digo glória, e digo glória, e me vem à mente uma cena da eternidade. Essa cena que Apocalipse registra lá no capítulo 5, na nossa ótica e no nosso tempo, ela ainda não aconteceu, mas na eternidade, e eu quero te explicar, Deus vê a eternidade ao mesmo tempo que o agora. Diante de Deus, Adão no jardim do Éden, Jesus no Calvário, a igreja de Bom Jesus aqui, e o Apocalipse, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, porque ele não tem início, ele não tem fim, ele está no início, ele está no final, ele está no começo, ele está no fim da história. Ao mesmo tempo, ele vê Adão caindo e vê Jesus restaurando o homem. Ao mesmo tempo, ele vê o inferno e vê o céu. Ele é eterno, levante a mão e adore a Jesus. Ele está na eternidade e no meio dos problemas. Eita glória, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. No meio das lutas, quando tudo nos assola, o salmista nos lembra, pastores, e no seu templo todos dizem glória, glória. Tem trovões e a gente diz glória. Ninguém entende por que você passa por luta e diz glória a Deus. É porque na presença dele a gente diz glória. Diante dele, essa é a nossa palavra, é a nossa expressão. No grego, glória é doxa, ou seja, ele não permite que a gente dê a glória dele para ninguém. No seu templo a gente diz glória, glória. E na eternidade diante dele, eu estou aqui, estava pensando sobre isso, para encerrar essa mensagem, pensando em tantas convulsões, em tantos problemas, lá diante do trono de Deus. O Cordeiro é digno de abrir o livro, e quando João viu, ele mostra uma cena que nós ainda não vimos, mas ela está diante de Deus. Eu vi à destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Essa cena já está acontecendo no céu, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. No seu templo todos dizem glória, no seu templo todos dizem glória. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores, não chores, eis aqui o leão. Eita glória, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Enquanto isso, no seu templo todos dizem glória. E olhei,
E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio, eita glória, e veio, tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. Levante a mão. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso. Incenso com quê? Com a sua oração, 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 com a sua oração. E no seu templo todos dizem glória, no seu templo todos dizem glória, glória a Deus. E cantavam um novo cântico dizendo: digno, 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 digno és de tomar o livro, digno és de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus todos os homens de toda língua, de toda tribo, de toda língua e povo e nação. Digno, digno, digno és, digno és. E no seu templo todos dizem glória. É glória na terra e glória no céu, é glória na igreja, é glória diante do trono. A convulsão está aí, as nações se embraveceram, mas diante dele todos dizem glória. É glória aqui, é glória lá, é glória para sempre, é glória. Ele é digno, ele é digno. Se você sente a presença dele, diga glória. E no seu templo todos dizem glória. Quem é digno diante da grandeza dele? E eu olhei, e eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Milhares e milhares de anjos ao redor do trono. Miríades e miríades deles ao redor do trono. E João diz: eu vi o trono de Deus cercado por anjos, animais e anciãos. O número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Não dá para contar. E com grande voz eles diziam: digno, 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 digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com o seu sangue comprou para si povos de todas as tribos, línguas e nações. Curva a sua cabeça. Tem gente que tem preguiça de dar a paz do Senhor. Tem gente que tem preguiça de dar glória a Deus, que economiza até o amém. Mas no seu templo todos dizem glória, e diante do seu trono miríades e miríades de milhares adoram ao seu nome. Glória, glória, aleluia. Cante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vencendo. Mais uma vez, glória, glória. Que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito de Deus,
Todos nós que aguardamos ansiosamente o toque da trombeta, Maranata, pode ser hoje, Senhor. Nós que esperamos o toque da trombeta, dizemos amém. Todos dizem amém. Dizem amém. E no seu templo todos dizem glória.